Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Fazia um tempo já, né, pessoal, que eu não trazia vídeo aqui para vocês. Alguns sabem, eu estava em viagem, então aí devido à correria, né, lá nos Estados Unidos, a gente acabou ficando sem publicar muito conteúdo aí, né? Apesar de lá no Instagram eu estar colocando algumas questões onde a gente estava passeando, né, algumas dicas bem legais e também, né, consegui fazer um vídeo ali no meio dessa viagem referente ao processo de recuperação judicial da 123 milhas, mas o resto da parte que eu gosto de compartilhar com vocês com relação a ações, com relação à minha carteira, que eu invisto publicamente, acabei que não fiz esse mês, então retomando agora aos trabalhos, né, quero trazer para vocês algumas notícias legais, algum conteúdo bacana, e no vídeo de hoje, pessoal, quero trazer para você aqui 5 oportunidades para você, né, de investimento ainda em 2024. Então tem muita coisa acontecendo e às vezes ainda você não está muito bem estruturado financeiramente, você ainda pretende fazer alguma alocação de recurso, algum dinheiro em algum lugar, e talvez este vídeo possa te ajudar. Tá? Lembrando que nenhuma, né, dos comentários que eu vou fazer aqui é recomendação para você comprar ou para você vender, e sim são pontos de vista meu, né? São a minha opinião, são a forma que eu aplico dentro da minha carteira, e aqui é alguns insights que eu quero trazer para você, né? Se fizer sentido para você, não se esqueça de deixar o like, curtir esse vídeo, se inscrever se você não for inscrito, também compartilhar esse conteúdo que com certeza tem muito a agregar para muita gente. Beleza, pessoal? Bora lá pro vídeo então. Então, pessoal, chegando aqui com a lista de 5 investimentos para você fazer ainda em 2024, tá? A gente sabe que já estamos quase na metade do ano, mas tem muita gente ainda que não conseguiu aí fazer alguma aplicação ou pretende fazer ali uma mudança na gestão da carteira. Pode ser essa uma oportunidade, pode ser essa uma dica, pode ser esse um insight ali para você tentar fazer ali uma adequação, tá? Lembrando, né, pessoal, que eu gosto particularmente de trazer mais segurança, né? Então, da mesma forma que eu invisto lá publicamente, eu também faço da minha forma secular, na minha vida secular, né? Então, sempre preservando ali a questão da segurança, e da mesma maneira, esses 5 investimentos, essas 5 oportunidades também estão atrelados a essa questão de segurança. Consequentemente, né, vai nos trazer ali uma rentabilidade um pouco menor, mas temos um pouco mais de segurança, né? Então, para começar, pessoal, a gente está tendo aí, desde 2023, né, algumas questões relacionadas a juros, né? No mercado brasileiro, a gente tem isso mais próximo, mas também temos o mercado estrangeiro, Estados Unidos, que influencia muito a nossa economia. Então, né, pessoal, lembrando só um pouquinho, desde a pandemia tivemos muita questão financeira, muita questão política que aconteceu e impactou, né? Desde de questão de recessão econômica até questões de guerras que vivenciamos até hoje, né? Então, basicamente, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho de como funciona essa questão de juros, de inflação, né, depois ali da pandemia, né, tivemos ali uma certa demanda das pessoas para buscar recursos, né? Então, na pandemia a gente cortou basicamente os juros, foi lá embaixo, né? Então, taxa zero lá nos Estados Unidos, aqui também a gente caiu lá para 2%, então foi uma excelente oportunidade para quem tinha algum recurso e queria fazer uma alocação no CDI, né? Então, diretamente ali você tem financiamento sendo beneficiado, você tem outras questões financeiras, e se você tinha alguma questão nesse sentido, queria fazer uma portabilidade, com certeza você se beneficiou dessa situação. No pós-pandemia, pessoal, então com os juros baixos, a inflação ela vai para cima. E aí no pós-pandemia, para reduzir a inflação e trazer ali mais alguma atividade econômica, então a gente começou a aumentar a taxa de juros, né? Então os juros ficou lá embaixo e o dinheiro começou a ficar muito na mão do pessoal. Então mais
demanda, né? Então, quanto mais demanda tinha, os preços subiram. E isso faz com que a gente tenha o efeito de inflação. Então, chegamos a uma inflação alta e depois ela foi descendo. Então, da mesma forma que a inflação caiu, o juro subiu. Então, 2023 e 2024 tivemos ali a taxa de juros subindo muito. Então, hoje ainda a taxa de juros norte-americana é de 5,5% e a taxa brasileira já começou a ter recuos, né? Estamos com 10,5% hoje. Então, ainda assim, são patamares altos, né, para a taxa de juros. A taxa de juros, pessoal, basicamente, ela rege a negociação do mercado. Então, é a moeda, é a forma, é a taxa que os bancos negociam entre si, por exemplo. Então, tem muita questão financeira que nem vale entrar nesse detalhe, mas basicamente você precisa saber que se tem juros muito alto, né, o crédito fica mais difícil. Então as pessoas acabam tendo difícil acesso a um dinheiro e aí, consequentemente, o mercado, a inflação, ela tem que baixar para conseguir gerar algum benefício para quem quer comprar. Basicamente, pessoal, então você joga, né, com essa taxa de juros para tentar fazer a movimentação do mercado. Então, os juros altos dificulta o acesso ali ao consumo, dificulta acesso a algumas questões que são importantes. Quando você diminui a taxa de juros, você facilita um pouco o crédito, empréstimos, financiamentos e aí você gira um pouco mais a economia. Porém, a contrapartida disso é a inflação. Então começa a ter muita demanda, os preços começam a subir e a inflação chega. Então, diante desses dois cenários, pessoal, o que eu trago aqui para vocês, né? Basicamente, primeira questão de segurança que eu gosto muito é do Tesouro, né? Então você tem o Tesouro Direto e aí você tem algumas opções dentro do Tesouro Direto. Então, com a taxa de juros caindo, você tem questões interessantes na taxa lá do Tesouro pré-fixado, por exemplo, no IPCA. Então você tem ali taxas fixas mais o IPCA para você ganhar ao longo do tempo, com prazos bem grandes, inclusive. Então eu queria trazer esse primeiro ponto, acho que é bem importante, é uma renda fixa, né? É onde você pode investir de maneira segura dentro do Brasil, é o título mais seguro, né? Se a gente pudesse considerar, seria a Tesouro Direto, né? Porque você está emprestando dinheiro para o governo, para o Brasil. E aí você tem esse benchmark, esse indicador que é o pré-fixado, né? O IPCA+, né? Você tem várias opções para vários períodos. Então dê uma olhada, é bom, né? Bem interessante, pensando principalmente nessa valorização aí da taxa do IPCA, da taxa de inflação, né? Segundo ponto interessante, pessoal, são os títulos de CDBs, né? Os títulos ali das instituições financeiras. Então você consegue ter boas oportunidades, né, nessa questão, principalmente relacionado à inflação, relacionado ao IPCA, relacionado também a uma taxa pré-fixada. Então vale a pena você conferir, né? Se vocês querem mais detalhes sobre CDBs, sobre tipos de CDBs, bancos emissores, como que funciona a negociação desse tipo de título, né? Coloquem no comentário que com certeza eu trago para vocês. Né? Seguindo nessa linha ainda de renda fixa, pessoal, você tem a parte de LCI e de LCAs, que são letras de créditos, pessoal. Então são questões relacionadas ao agronegócio ou à parte de investimentos imobiliários. Então são dois investimentos, duas aplicações que você faz e é isento de imposto de renda. Então, você consegue buscar aí boas margens, achando bons emissores, né, com uma classificação alta, tomando pouco risco. Então, mais um ponto aí no setor de renda fixa que você com certeza pode se beneficiar dessa mudança, né? Principalmente agora da baixa da taxa de juros com aí o aumento da inflação. Então, é importante ficar atento aí com esses dois detalhes e arrumar boas oportunidades, tá? Quarto ponto, pessoal, bem interessante, é relacionado a fundos imobiliários, né? Então, fundos imobiliários, pessoal, eles têm ali alguns fundos que são lastreados pela taxa de juros, você tem outros fundos que são lastreados pela inflação. E aí o rendimento que você recebe depende de quanto tá essas taxas. Então você tem fundos ainda que estão ali abaixo do valor patrimonial, né? Teoricamente abaixo do que eles valem, com indicadores ali de IPCA, né? Então você pode ter
bons benefícios se você encontrar ali bons fundos imobiliários com benchmarks, com indexadores ali relacionados à inflação. Então tem boas opções, tá? Eu não vou trazer nomes aqui, pessoal, para não esse vídeo não se estender, para não ficar muito longo, também para não dar um viés para você de compra de um determinado ativo e tal, porque não é essa a intenção desse vídeo, sim alguns segmentos que você pode se beneficiar dessa mudança, tá? Mas tem ali tanto fundo de papel quanto fundo de tijolo, né? A valorização de imóveis também está, de certa forma, relacionada com a inflação, com a procura ali pelo consumidor, tá? Por fim, pessoal, mas não menos importante, né, a fatia que eu coloco é relacionada a ações, lógico, né? Então você tem ações boas no mercado brasileiro, ações que geram valor para o acionista, né, que distribuem dividendos, que você tem ali boa perspectiva ao longo do prazo e com certeza é importante alocar um recurso nessas empresas, né? Não faça nada sem conhecimento, lógico, procure ali um especialista ou estude sobre o assunto e identifique ali através dos indicadores, através dos relatórios gerenciais, através dos demonstrativos financeiros, se aquela empresa, né, que tem ali a sua ação negociada na Bolsa de Valores, ela é uma boa empresa, ela tem te dado, tem gerado valor, né, nos últimos anos, tem uma valorização de cota. A gente sabe que teve Covid, que tem situações que o valor da ação ela cai, mas se você olhar os fundamentos da empresa, você vai enxergar que é uma boa empresa. Então vale a pena assim, você alocar um recurso na questão de renda variável, de ações, porque o nosso mercado brasileiro, pessoal, o Ibovespa, ele, no meu ponto de vista, lógico, uma opinião minha, eu vejo que ele vai crescer bastante ainda, né? Lógico, a gente está num período um pouco linear, né, de altos e baixos, você tem algumas ações sendo prejudicadas, porém você já vê que com a baixa aí da taxa de juros, você já tem alguns setores sendo beneficiados, né? A parte de consumo, a parte de imóveis, né? Exploração de imóveis aí. Então, tem algumas ações aí que você pode ficar atento para tentar surfar esse momento aí de aumento de taxa de juros e redução da taxa de juros e o aumento aí da taxa de inflação, tá? Então, basicamente, pessoal, eram esses 5 pontos que eu queria trazer de reflexão para você, né? Então, tesouro, né, é uma parte de segurança, é super importante você ter um recurso alocado, tesouro é bem importante. CDBs, você encontra bastante CDBs com um rating alto, né, com uma qualificação alta, com bons rendimentos, com boa valorização, considerando a inflação e a taxa de juros. Da mesma forma, LCIs e LCAs, né, que são isentos de imposto de renda, e você consegue se aproveitar disso também para ter um benefício maior. Fundos imobiliários, né, pessoal, particularmente eu gosto pelo rendimento, pelo dividendo mensal que você recebe e você consegue encontrar ainda boas oportunidades. Então, se você tem um caixa ali, vale a pena você estudar essas possibilidades. Por fim, a questão das ações, né? Então, é importante você pegar esses 5 pontos e avaliar em qual você se encaixa, em qual você conhece um pouquinho mais e você pode alocar o seu dinheiro. Beleza, pessoal? Era esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês, alguns insights. Se ficar dúvida, coloque nos comentários, com certeza eu respondo para vocês. Também lá no Instagram, se quiser mandar direct, também fique à vontade, que a gente vai tentando fazer esse bate-papo. Voltando agora das férias, né, pessoal? Então, com certeza eu vou trazer bastante conteúdo para vocês, relacionado a viagens também. Então, passei por diversos lugares lá nos Estados Unidos, muita sala VIP, muito conteúdo legal para trazer para vocês aqui, tá? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.